Senhor. Glória a Deus. Irmãos, livro de 1 Samuel. Aleluia. Livro de 1 Samuel. Seu capítulo 30. Livro de 1 Samuel, no seu capítulo 30. Glória a Deus. Aleluia. Estaremos lendo somente o versículo 6, para ganharmos tempo. Livro de 1 Samuel, no seu capítulo 30, verso 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Em nome de Jesus. Irmãos, no decorrer da semana, eu estive orando a Deus, pedindo ao Senhor um direcionamento, através de um tema tão relevante para os nossos dias. Tema que tem por base a família, que é a principal criação de Deus na face da terra. E o Senhor, Ele falou ao meu coração acerca dessa passagem que, de fato, nos revela uma história dramática, Começa com um drama, é como um filme, não é verdade, de ação, e termina, louvado seja o nome do Senhor, como uma história feliz. E eu glorifico a Deus, porque Davi, como muito já foi mencionado nesse altar, muitas mensagens já foram ministradas acerca de Davi. Davi é alguém que a sua identidade, ela vai ser revelada a partir do capítulo 16 do mesmo livro de 1 Samuel. E quando eu observo a vida de Davi, a sua história, eu percebo que, de fato, irmão, a sua vida, ela é vivida por etapas. Perceba que antes de Davi ser constituído como rei de Israel, segundo a soberana vontade do nosso Deus, Davi, ele está no anonimato. Davi, ainda muito jovem, ele possuía responsabilidades. Davi, ele tinha por missão, por responsabilidade, cuidar das malhadas do seu pai. E enquanto aquilo que ninguém enxergava, somente Deus, ele enxergava, Davi, ele zelava, valorizava pela função a qual ele exercia. Já era um jovem pastor e defendia com unhas e dentes, o rebanho de seu pai. A Bíblia diz que Davi está no aprisco e quando surgiu um leão, Davi ali estava para proteger as malhadas de seu pai. Quando surgiu um urso, Davi ali se posicionava em defesa das malhadas de seu pai. O texto diz, lá em 1 Samuel, no seu capítulo 13, verso 14, que Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus. Deus, ele escolheu Davi porque Deus, ele não olha para a aparência. Deus, ele viu um coração sincero que Davi tinha. Então, essa foi um dos principais requisitos que Davi possuía para atender, aleluia, uma vocação relevante que, de fato, mudaria o curso da sua história. Davi também, ele foi
o rei mais famoso de Israel. E isso é descrito em 1 Samuel, né, como nós lemos, acabamos de ler, no capítulo 13, do verso 14. Davi é alguém que possui inúmeras habilidades. O texto sagrado, ele também revela, além de um homem corajoso, que agia na bravura, era um homem também que possuía habilidades para tocar harpa. Tanto é que quando um espírito se apossava da vida de Saul, lá estava Davi como um tangedor para proporcionar um alívio na vida de Saul. Eu acho isso lindo porque Davi, ele não se limitou em cuidar somente das malhadas do pai dele. Davi, ele não se limitou como um tangedor. Davi, ele não se limitou em carregar o alimento para os soldados de Israel em frentes de batalha. Eu acho isso lindo porque se Davi se limitasse, né, aos desejos do ser humano, dificilmente a vontade de Deus, ela se cumpriria. Eu gostaria de abrir um parêntese aqui. Quando nós vivemos, irmãos, na função do sim, sim, sempre sim para as pessoas, cuidado para você não se frustrar. Porque o não, ele revela quem nós somos de verdade. Os limites, quando nós estabelecemos os limites, seja no ambiente de amizade, até de relacionamento, há momentos que é necessário estabelecer limites. Aí nós vemos quem está conosco e quem são as pessoas de verdade. Então, muitas vezes é necessário não, porque o não revela quem é fiel a você, quem está contigo de verdade, quem é teu amigo, quem está disposto a pagar o preço. Aleluia. Então, Davi, ele possui inúmeras características. Davi também, ele é escolhido por Deus, todos nós sabemos, né? Mas Davi não se assenta ao trono de imediato. Davi, ele vai passar por inúmeras etapas. Davi, ele até chegou a fazer parte do exército de Saul. Saul trouxe Davi para perto, mas quando o tempo passa, Saul, ele vai observar características diferenciais na vida desse homem, na vida de Davi, e essas características especiais vão causar o quê? Ciúme no seu coração. E este ciúme, este sentimento ruim, é o ponto de partida para que uma perseguição se levante contra Davi. Quando Saul, ele ouve, aleluia, que o seu reinado, ele é rejeitado por Deus, e quando Saul, ele passa a saber, a entender que Deus era com Davi, que Deus havia escolhido Davi para reinar sobre Israel. A Bíblia diz que deste momento, nesse instante, Saul passa a perseguir a Davi. E em 1 Samuel, no seu capítulo 30, aleluia, nós vamos observar que a rota de fuga, como forma de sobrevivência, é o arraial dos filisteus. Davi, agora, ele vai se aliar aos inimigos como forma de sobrevivência. A Bíblia diz que Davi agora conhece um rei chamado Aquis, rei dos filisteus. Esse rei, ele vai criar um sentimento, né, um certo sentimento de afeto, de carinho, pelas habilidades que Davi, ele possuía, e por conta disso, irmãos, esse rei Aquis, ele vai designar uma terra por nome de Ziglag. Davi, ele vai passar a conviver neste ambiente, juntamente com 600 homens, suas esposas, seus filhos e os seus despojos. E numa dessas companhias de guerra, a Bíblia diz que esta batalha que vai ser travada, aleluia,
lá no capítulo 31 do livro de 1 Samuel, onde Davi ele tenta se aliar, melhor dizendo, com os filisteus, eu posso entender que essa rejeição não é apenas o ciúme que os filisteus tinham desse apreço que Aquis, rei dos filisteus, essa consideração de Aquis, rei dos filisteus, tinha com Davi. Eu posso perceber com olhos espirituais que o próprio Deus, ele vai impedir Davi de guerrear com o seu próprio povo, seus irmãos, sua nação, sua terra de origem. Então vai gerar neste acordo, vai gerar digamos assim, como diz a palavra, uma insatisfação ao ponto de Davi não poder participar juntamente com seus 600 homens nessa batalha. Haja vista, irmão, que esta batalha vai dar fim pela vida de Saul e Jonathan. Muitos israelitas vão sucumbir nesta batalha porque os filisteus, eles prevalecem nesta luta. E o texto diz que, ao retornar para a sua terra, lá no capítulo 1, no capítulo 30, do versículo 1, diz: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziglag, e tinham ferido a Ziglag, e tinham posto fogo a Ziglag. Perceba que Davi é alguém de guerra. Perceba que Davi é alguém levantado para governar. Perceba que Davi, ele possui inúmeras habilidades. Mas ao observar o livro de 1 Samuel, no seu capítulo 30, nós vamos perceber uma certa fragilidade que Davi tem. Davi, ele é bom na guerra. Davi, ele é bom em desembanhar a espada. Davi é um homem de coragem. Davi, aleluia, ele é um excelente general do seu exército, mas Davi, porém, possui uma deficiência. E Ziglag aqui, irmãos, traz uma representatividade muito forte. Além de ser uma cidade de refúgio, um local onde eles poderiam morar, Ziglag também representa um ambiente familiar. Não basta sermos bons somente aqui. Não basta sermos bons somente aqui. Não basta sermos bons liderando. Não basta sermos bons pregando. Não basta sermos bons, aleluia, fazendo tudo aquilo que a obra de Deus determina, se nós não estamos sendo bons na nossa casa. Davi, ele está disposto a ir para a guerra, mas ele não se atenta a algo importante. Olha, eu estou indo para a peleja, mas Ziglag está desguarnecido. Eu estou indo para a guerra, eu estou indo batalhar, eu estou indo lutar. Mas a minha Ziglag, ela precisa estar o quê? Guarnecida. Porque quando nós estamos ocupados demais, irmão, nós temos a tendência em deixar brechas. A ocupação, ela é importante, mas o excesso não é bom. E por conta dos excessos, famílias estão sendo destruídas. Por conta dos excessos, aleluia, os filhos estão sendo separados dentro de casa. Por conta dos excessos, relacionamentos estão sendo separados dentro de casa. Porque o tema é família sob os cuidados de... E a Bíblia diz que os amalequitas, eles vão aproveitar uma oportunidade. Satanás, ele só quer uma oportunidade. Marchar é bom, pular no poder é bom, profetizar é bom, pregar é bom, fazer a obra, é maravilhoso, liderar também é bom, aleluia, dirigir um trabalho é bom, dirigir uma campanha é bom,
mas tem amalequitas, irmãos, nos observando do outro lado, esperando, aleluia, uma vulnerabilidade sua, esperando uma vulnerabilidade minha, para tentar entrar na nossa terra e levar os nossos despojos. Aí lá no versículo 2 diz, e levaram cativo as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Perceba que Davi está voltando desta batalha que ele não pôde participar. Talvez no seu coração, né? A gente sabe que antigamente não existia automóveis, carro, moto, Kombi, caminhão. Diz que esta caminhada durou os seus 3 dias. Imagina Davi, juntamente com seus soldados, caminhando, retornando para a sua terra, naquela expectativa que todo chefe de família, todo pai, toda mãe tem, quando está no seu dia de trabalho, exaustivo, e quando você vai bater o ponto, pelo menos comigo é assim. Primeira alegria no meu coração é, vou para casa. Quero chegar em casa. Quero ver minha esposa, quero ver meus filhos. Quero tomar meu banho, quero, deitar no meu sofá, ligar um pouco a televisão, beber um suco, um refrigerante, ou até mesmo comer uma deliciosa comida. Então Davi, ele sente esse desejo, cansado talvez de uma longa trajetória de caminhada. 3 dias caminhando, irmão. É muita coisa, não é verdade? Às vezes, para ir daqui na padaria, a gente pensa, olha para o carro, vou de carro, vou a pé. Eu sou assim, pelo menos. Sedentarismo puro. E Davi está retornando para Ziglag. Vou encontrar minhas esposas. Vou dar um abraço nos meus filhos. Vou me alimentar. Vou comer aquele almoço delicioso que a minha esposa vai fazer. Seus soldados também é a mesma coisa. Mas quando ele se aproxima de Ziglag, eu posso conjecturar aqui, porque o texto me dá essa condição. Quem sabe Davi viu uma fumaça subindo. Opa, já é um sinal. Experiente em guerra. E ao se aproximar da cidade, não tem esposas, não tem filhos, não tem despojos. A Bíblia diz que os amalequitas, com ímpeto, pela banda do sul, eles invadiram Ziglag, levaram as esposas, levaram os filhos, levaram os despojos. E a Bíblia diz que foi um grande lamento. Esses homens valentes, eles se lamentam, irmãos. Homem chora. A gente às vezes quer pagar, de super-homem, macho, homem com H maiúsculo, mas há momentos, irmão, que a fraqueza vem. Há momentos que a tristeza bate. Há momentos, aleluia, que o luto vem. E não é vergonha a gente chorar. Não é vergonha reconhecer quando nós estamos fracos. Não é vergonha reconhecer quando nós estamos fragilizados. Não é vergonha reconhecer quando nós estamos debilitados. A Bíblia diz que há um grande lamento diante desta situação caótica. A princípio, um quadro irreversível, porque talvez eles, no primeiro impacto, eles não tiveram a noção que os inimigos eram os amalequitas. E quando nós não percebemos, irmão, quem são os nossos adversários, nós estamos correndo sério risco de sermos bombardeados, da nossa casa ser alvo de ataque. Davi, ele não identifica, a princípio, quem eram os inimigos. E quando nós não identificamos, irmão, a princípio, quem são os nossos inimigos, nos tornamos vulneráveis. Porque existem brechas, irmão. São a oportunidade para Satanás entrar e destruir. Mas nesta noite, irmão, em nome de Jesus, há poder no sangue, porque a tua casa, a tua família, o teu casamento, o teu relacionamento, os teus filhos, os teus despojos,
tudo aquilo que o Senhor, aleluia, Ele tem entregado nas tuas mãos, irmão, como responsabilidade, para você cuidar, para você zelar, para você se responsabilizar, em nome de Jesus, não vai se perder, não vai se perder. Porque Satanás quer só uma oportunidade, mas em nome de Jesus, você não vai dar essa oportunidade. Eu não darei esta oportunidade, porque a nossa casa, o teu lar, a tua família, os teus filhos, as promessas que o Senhor, Ele tem delegado sobre a tua vida, irmão, estão blindadas, estão guardadas, porque a Bíblia diz em Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E o melhor descanso, irmão, é debaixo da presença. Sabe por quê? Esses homens aqui, a Bíblia diz que faltou força. Eles estavam fracos. Eles não tinham mais força para se levantar. Aleluia. Aí sabe o que o texto diz? Que todavia, lá no versículo 6, diante desta catástrofe, Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. Irmãos, ninguém se fortalece num dia de culto em casa vendo televisão. Diante de um cenário de guerra, ninguém se fortalece vendo Netflix, nada contra o Netflix, nada contra a internet, mas a Bíblia diz que é tempo para todas as coisas. Tem gente que num cenário de guerra, irmão, ao invés de se levantar e se reanimar no Senhor, ele vai buscar ânimos em outras coisas. Quando lhe falta força, a gente quer buscar em coisas aquilo que não pode proporcionar um fortalecimento para a nossa alma. Tem gente que diante de uma afronta, ao invés de dobrar o joelho e falar, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, quer bater boca, quer jogar piada nas redes sociais, quer dar o troco, quer descontar. Só que aqui o texto diz, irmão, que o primeiro passo, aleluia, da vitória, da restauração, da restituição que Davi vai ter, é se fortalecer no Senhor. O caminho é se fortalecer no Senhor, igreja. O caminho, aleluia, é correr para os pés do Senhor. A minha família está assim, o meu casamento esfriou, os meus filhos se desviaram, a minha casa, aleluia, ela é um cenário de batalha espiritual, mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, aleluia, não há mágica, não há segredo, o segredo é se fortalecer em Deus. A Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente na angústia. A Bíblia diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque, irmão, ainda que você esteja, aleluia, com a sua autoestima baixa, ainda que você esteja desanimado, ainda que você esteja cansado, ainda que a depressão tenha tentado te alcançar, ainda que as dúvidas tenham tentado te convencer que Deus não está nesse negócio, que Deus não está nesta guerra, aleluia, há uma palavra de ânimo para a tua vida nesta noite, é esta: se fortaleça no Senhor, porque o fortalecimento vem a direção. Depois do fortalecimento vem a direção de Deus, hein? Enquanto você não se levantar dessa tua prostração, enquanto você não se decidir sair dessa zona de conforto, enquanto, aleluia, você não tomar uma responsabilidade com Deus, enquanto você não tomar um posicionamento, enquanto você não levar a obra de Deus a sério, enquanto você não entender que Deus é a base principal da tua vida, da tua história, da tua caminhada, enquanto você não entender que não é o teu emprego, que não é o teu salário, que não é o carro que você tem, que não é, aleluia, as viagens que você faz, que não é os bens materiais que você possui, mas Deus é o principal na tua vida. Porque lá em Filipenses capítulo 4, verso 12 e 13 diz, sei estar abatido, sei também ter abundância, em todas
Jesus. E em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Salmo 138 diz: inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome, pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Aleluia. E lá no verso 3 diz: no dia em que eu clamei. Lá no Salmo 138, verso 3 diz: no dia em que clamei, me escutastes. Alentaste-me, fortalecendo, aleluia, a minha alma. Glória a Deus. O fortalecimento, irmão, está em Deus. Não adianta. O fortalecimento, ela não está na bebida. O fortalecimento, ela não está no cigarro. O fortalecimento não está na cocaína. O fortalecimento não está na prostituição. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai trazer essa orientação à igreja de Éfeso, dizendo: não vos embriagueis com o vinho da contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque quando você é cheio da presença, irmão, a porta pode se fechar, a doença pode chegar, o dinheiro pode faltar, aleluia, a batalha pode chegar, o marido pode se desviar, aleluia, o filho pode sair da presença, mas quando você está cheio da presença de Deus, você caminha, você vem para a igreja, você faz a obra, você vem para o culto, você adora, você glorifica, porque nenhuma circunstância momentânea é capaz de parar aquele que tem a presença de Deus, porque aquele que tem a presença de Deus, irmão, ele é relevante na luta. A luta vem para todo mundo, vem para mim, vem para você. A tristeza vem para você, vem para mim. O luto, ele vem para mim, vem para você. Aí Josué está lá prostrado, em frente ao Rio Jordão. Aí o Senhor fala para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto. Levanta-te agora e passa esse Jordão, tu e este povo. Israel está vivendo um período de luto. E Deus respeita isso. Podem chorar. Eu vou dar tempo ao tempo para vocês viverem o período do luto. Mas, por favor, não estendam o período da dificuldade. Não estenda o período do luto. Não estenda, aleluia, o período dos problemas, porque tem gente que deixa de viver a plenitude de Deus porque se esconde atrás dos problemas. Ah, eu não vou para a igreja porque eu estou assim. Ah, eu não vou atender essa responsabilidade porque eu estou assim. Ah, eu não vou fazer isso porque eu estou assado. Ah, eu não vou fazer aquilo porque eu estou assim. Irmão, é tempo de maturidade. É tempo de olharmos além das circunstâncias. Até quando você vai inventar desculpas, irmão? Para não, aleluia, para não trazer para si as responsabilidades que o reino tem determinado sobre a tua vida. É necessário crescermos sim, irmão. É necessário amadurecermos sim. É necessário sairmos da zona de conforto sim. Não se vence batalha paralisado, de mãos atadas. É o coitadinho, é o vítima da sociedade. Pelo amor de Deus, irmão. Se a falta de emprego tem te afastado da presença de Deus, eu te convido a você ir lá no INCA. Porque tem gente em estado terminal, adorando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. E tem gente que inventa 1000 desculpas para não tomar um posicionamento de responsabilidade. Até quando nós vamos nos esconder, irmão? Até quando nós vamos negligenciar? Ziglag. Até quando? Aleluia. E a Bíblia diz que Davi, ele se animou no Senhor. E a Bíblia também diz que quando Davi se anima, os outros 600 observam Davi e diz: meu Deus, ele se levantou. E eu também preciso me levantar. Porque quando você se levanta, irmão, você se torna exemplo. Quando você tem sempre alguém nos observando. Tem sempre alguém observando a nossa postura. O irmão está na batalha, está na guerra, está na dificuldade. Mas ele está ali, ó. Ele é fiel ao Senhor, ele faz a obra.
Ele tem responsabilidade, ele guerreia, ele luta. E por causa do seu posicionamento, por causa da sua ação em favor ao reino, irmão, aquele que está prostrado vai te observar e vai dizer, eu vou levantar também. Eu vou guerrear também. Eu vou lutar como essa irmã luta. Eu vou lutar como esse irmão luta. Eu vou trabalhar na obra como esse irmão trabalha. Aleluia. Eu vou fazer a diferença como esse homem tem feito nesta geração. E a Bíblia diz que agora Davi ele se levanta juntamente com os seus 600. A Bíblia diz que um egípcio, ele é encontrado no meio do caminho, e esse egípcio fazia parte do exército dos amalequitas, que tinham participado desse ataque à cidade de Ziglag. A Bíblia diz que os homens de Davi, juntamente com Davi, alimentam esse homem. A Bíblia diz que este homem agora é interrogado. A Bíblia diz que esse homem agora dá detalhes da onde é o arraial dos amalequitas. A Bíblia diz que agora o povo está indo de caminho ao arraial dos amalequitas. A Bíblia diz que o povo agora se depara com um rio chamado Besor. E ao atravessar, aleluia, 200 ficam e 400 continuam. Guerra não se vence com quantidade. Não é a quantidade, irmão. Não é o número. Mas é a tua força em Deus. A diferença é a nossa força em Deus, irmão. O teu intelecto, as tuas habilidades, podem ser de benefício. Mas, se a tua perspectiva, a tua fé, a tua esperança não tiver em Deus, irmão, para nada serve. A Bíblia diz que esses homens que não puderam atravessar, eles permanecem com o que eles tinham ali. Talvez alimento, água, aquilo que eles levaram como reserva, como fonte de sobrevivência. E a Bíblia diz que esses 400, irmão, ao se depararem, aleluia, com o local onde estavam os amalequitas, a Bíblia diz que os amalequitas estão fazendo festa com os despojos que foram roubados de Ziglag. Até quando, irmão, nós vamos permitir com que Satanás faça festa dentro da nossa casa? Até quando, irmão, nós vamos permitir com que o inferno brinque com o casamento santo que Deus nos deu? Até quando, irmão, nós vamos permitir que os amalequitas, irmão, façam o que quer, aleluia, com aquilo que nós tomamos como responsabilidade para as nossas vidas, irmão? E a Bíblia diz que Davi, juntamente com esses homens, eles vão desbaratar os seus adversários. A Bíblia diz que os despojos, as mulheres, os filhos, são recuperados. Davi retorna para o seu povo. Aqueles que ficaram à beira do caminho, receberam, aleluia, a parte da sua herança. Davi, ele não fez indiferença, porque a diferença é você estar cansado. Diferente é você estar cansado. Há momentos que a gente cansa, irmão. Há momentos que somos alvo de desânimo. Estar cansado é diferente de parar. Estar cansado é diferente de desanimar. Estar cansado é diferente de desistir. Estar cansado é diferente de entregar os seus despojos, a sua herança. E em nome de Jesus, nesta noite, eu quero liberar uma profecia sobre a tua vida. Se coloque de pé que eu vou orar e vou entregar o microfone. Em nome de Jesus. Amaleque não tem autoridade sobre a tua casa, irmão. Amaleque não tem autoridade sobre a tua família. Satanás, aleluia, ele não tem domínio sobre os teus filhos. Satanás, ele não tem domínio sobre a tua vida. Satanás, aleluia, ele não tem influência sobre a tua casa, hein? Calamantuque delebarai. Satanás, candubi da Súria, alabacarachúria, se por um caminho ele se levantar, por 7 ele tem que voltar, aleluia, porque a tua casa pertence a Deus, a tua vida pertence a Deus, a tua família pertence a Deus, hein? O teu casamento pertence a Deus, os teus filhos pertencem a Deus, essa família pertence a Deus, o teu ministério pertence a Deus, a tua vida, ela é santa, o teu coração
coração, a tua alma, o teu espírito, ele pertence a Deus. Senhor Deus e Pai, nesta noite nós elevamos esta oração, Senhor, através desta palavra, Pai, que o nosso sucesso não venha se limitar somente aqui, mas que possamos ter sucesso dentro da nossa casa, que a nossa influência, meu Senhor, não seja somente dentro da igreja, mas que seja dentro de casa também, que não venhamos ser bons ouvintes para os de fora, mas que possamos estar, Senhor, à disposição para dar ouvido aos nossos filhos, às nossas esposas. Senhor da glória, levanta uma família forte nesta noite, ó Pai querido, Pai amado, porque o tema é família sobre os cuidados de Deus, Senhor. E por isso nesta noite, Deus, nós te agradecemos. Senhor, que possamos dar importância assim à nossa casa, porque o ambiente de guerra não é só aqui dentro da igreja. Muitas vezes nós oramos aqui, mas nós não oramos em casa. Muitas vezes nós liberamos palavra de bênção aqui, mas dentro da nossa casa é palavra de maldição, de derrota, de crítica. Senhor, nos apluma na tua presença, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que possamos voltar a guerrear dentro da nossa casa, pela nossa família, pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, Senhor. E que não sejamos derrotados, Senhor, nas batalhas. Podemos estar feridos, Senhor, mas nunca desistir. Senhor, acampa os teus anjos da nossa Ziglag. Guarda os nossos filhos dos maus ensinamentos, Senhor. Guarda os nossos filhos daquilo que eles têm visto na internet, no celular, no desenho. Guarda, Pai querido, Pai amado, os nossos olhos, os nossos ouvidos, das más influências, Pai querido, Pai amado, porque elas corrompem o bom costume, Senhor. Que a nossa família nesta noite seja visitada pelo Teu Espírito, seja fortalecida, Senhor, pela Tua palavra, e que todas as brechas no mundo espiritual que tem dado legalidade para Satanás agir, para Satanás destruir, para Satanás, aleluia, separar, dividir, em nome de Jesus nós repreendemos, Senhor, porque o Teu sangue tem poder, aleluia, o Teu sangue salva, o Teu sangue, aleluia, purifica, o Teu sangue restaura. Visita os lares nesta noite, Senhor. Senhor, gera ânimo no nosso coração, gera força de vontade, Pai, para que possamos orar dia e noite, Senhor, que possamos ter força para guerrear, Senhor, pelas nossas famílias, Senhor. Nos dê força, Senhor, para guerrear pelo nosso casamento. Nos dê força, Senhor, para guerrear, Senhor, pelo nosso relacionamento, Senhor. Nos dê força, Pai querido, Pai amado, para guerrearmos pela nossa casa, pelos nossos filhos, Senhor, pela nossa comunhão, ó Deus. Senhor, brinda as famílias nesta noite, Senhor, e joga por terra todo o mal, em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Que Deus em Cristo Jesus